dar uma ideia geral daquilo que é o plano deste guia temporário. E muito grato pelas vossas palavras de incentivo, porque cada vez isto é incentivo também, para continuar, não é? Faltam só 8 volumes. E, portanto, os 8 volumes estão avisados, sei perfeitamente o que é para cada volume e sei perfeitamente o que é que vai integrar cada volume. O problema é, digamos, terminar alguns estão mais avançados que outros, mas terminar. E há alguns complicados, há 2 ou 3 complicados. 2, tudo complicados. Mas pronto, independentemente disso, eles irão aparecer. Não talvez no próximo ano com a regularidade que estes apareceram este ano, porque estes 4 volumes são publicados durante o ano de 2015. É um ritmo de 2 meses, de um volume cada 2 meses. E porventura será o próximo volume 5 sobre o templarismo, neotemplarismo e pseudo-templarismo, talvez ainda durante o mês de dezembro, e depois, talvez para o ano que vem, apareçam 2, 3 volumes, porque há outros livros que eu quero introduzir e que eu não tenho que ter espaço para eles, porque pode parecer que eu tenho isto feito, está quase, não está pronto, portanto, dá muito trabalho ainda, até porque há muitas coisas que eu já tinha escrito lá há 20 anos e que hoje, ao vê-las, digo, pá, não é assim. E, portanto, tenho que voltar à carga, tenho que fazer mais investigação, tenho que deixar. Portanto, o guia temporário, tal como eu o prevejo, vai ser constituído por 12 volumes. Nesses 12 volumes, teremos praticamente toda a matéria necessária para entendermos o que foi a ordem do tempo e a ordem de Cristo. Evidentemente que muita coisa está fora, e o que está fora é sobretudo o que diz respeito à produção dos documentos, não é? A produção dos documentos. Isso não, haverá uns documentos transcritos, mas não a totalidade dos documentos transcritos. Isso implica todo o trabalho e implica uma equipa e não um indivíduo só trabalhar. Isso será uma tarefa de uma equipa que nunca foi possível constituir. Para você ter uma ideia da enormidade da tarefa hercúlea que isto representa, recentemente uma equipa de genealogistas publicou os volumes portanto, como sabem, a partir do século XVI, no século XVI, para se entrar numa ordem religiosa, era preciso ser sujeito a uma série de inquirições. E a inquirição entrava depois de ser considerado puro em sangue. Se tivesse ascendência judaica até à segunda geração, evidentemente ficava fora dessa possibilidade. E, portanto, digamos que essas inquirições foram feitas longamente para todas as ordens religiosas existentes em Portugal, e nomeadamente para as ordens religiosas e militares, a saber, a Ordem de Cristo, a Ordem de Cristo e a Ordem de Santiago, sobretudo essas. Ora, considerando toda a documentação existente a todo o tom, a Ordem de Cristo corresponde a um volume com 180 páginas. A Ordem de Santiago corresponde a um volume com 270 páginas. A Ordem de Cristo corresponde a 3 volumes, cada um dos quais com 650 páginas. Portanto, dá para perceber. Dá para perceber. Portanto, isto significa o que significa que o trabalho é de público. É preciso uma equipa para trabalhar. Ora, e não parece que ela vai existir, brevemente, porque há um certo preconceito, para não dizer uma má fé, relativamente à Ordem do Tempo e à Ordem de Cristo. Os investigadores fogem da Ordem de Cristo e da Ordem do Tempo como o diabo foge da Terra. Porque, efetivamente, dizem eles que há uma aura esotérica que se perturba o trabalho. Não é isso. Tem medo de se meter, exatamente como em terreno desconhecido. Porque, enquanto as outras ordens são mais ou menos vulgares, não é? São convencionais, não tem convencional nelas, a Ordem de Cristo, que é a Ordem Templar de Portugal, a sua matéria e a sua história não são convencionais. E aí o problema que é habitual se seja como for, está previsto, portanto, além destes 4 do 5º volume que vai sair brevemente sobre templarismo, neotemplarismo e pseudo-templarismo, um volume dedicado ao folclore templário, há de haver um volume sobre a doutrina secreta, há de haver um volume sobre os rituais de recepção na ordem do Templo de Cristo, a todos os graus, a todos os níveis. É uma coisa que normalmente não está disponível para o
sabe. Há de haver 2 volumes sobre a expansão marítima, um sobre a comanda das ilhas míticas e outro sobre a cruzada do Infante. O título vai ser mesmo esse, a cruzada do Infante. E vai haver, e etc. Né? E vai haver também o último volume, será um volume que compendiará toda a bibliografia existente sobre a matéria, que não é pouca, e que também incluirá uma cronologia muito apertada, ilustrada, com pequenas coisas que vão ficando para trás, nos outros volumes. Claro que eu estou a esquecer do volume 2 e do volume 3, que correspondem à parte enciclopédica da coisa, não é? Que corresponderão à continuação deste primeiro volume publicado por ordem alfabética. O guia tem estas duas componentes. Há 3 volumes sobre, desse ponto de vista, e os restantes sobre o gráfico. Portanto, no total serão 12. Serão 9, serão 9 mais 3. Portanto, isto é primeiro para esclarecer essa questão, porque muita gente tem feito perguntas, não é? Aliás, eu penso que algumas pessoas já desistiram, já não querem mais. Já tantos volumes, não querem mais, não é preciso mais. E, portanto, muito bem, é assim. Mas, eu, se tudo correr bem, mas vou decidir, portanto, os volumes acabarão por mais tarde ou mais cedo estar independentemente de eles terem interesse diferenciado e diferente. Pode ser que há livros mais interessantes do que outros neste conjunto, mas isso faz parte também do processo. Relativamente ao livro que hoje se apresenta, já repararam que se trata, o livro que eu trouxe é a segunda edição. Portanto, as edições que eu faço são lá no curso, estou a publicar os livros, não há editor para isto. Depois de muitas más experiências, eu decidi que acabaram as más experiências. Depois não só bem más experiências, sou eu que as assumo, não tenho que lidar com ninguém e resolver problemas com outras pessoas. Portanto, não sei lidar com os próprios livros. Portanto, as edições são edições relativamente reduzidas, são 110 exemplares cada vez, e quando é preciso editar mais, faz-se uma edição. Não é muito diferente do que acontece. Se vocês repararem em alguns livros que andam no mercado, há livros que vão na 17ª edição, na 22ª edição, e só publicaram no total 3.000 exemplares. Só que cada 100 exemplares passou uma nova edição. Portanto, o sistema é o mesmo, só que não dizem que é assim. Não é? Inclusive porque nem sequer aparece, como a lei obriga, nem sequer aparece na ficha técnica a tiragem. É preciso conhecer os sítios e esse sistema mostral. Que é o que acontece, ou que não acontece na maioria dos casos aos diretores desses lugares. As pessoas chegam aos sítios que são enviadas de Lisboa, caem de paraquedas, quando não caem de outras maneiras, não é? E caem de paraquedas e depois, seja o que eles quiserem, logo já digo, não é? Usam a razão de combate, não é? Na primeira fase, e depois logo já vê o que é que acontece a seguir. E isto acontece aqui em Tomar. Depois não, o problema é que a própria cidade, e isto é um defeito, não só de Tomar isto em grande escala, Tomar tem um peso histórico tão grande que, digamos que o choque de retorno digamos, correspondente em termos de iluminidade, é que parece haver por parte de Tomar, e não é de agora apenas, já vem de trás, uma vergonha. Há vergonha pela história da cidade e pela história daquilo que a cidade obrigou. E, portanto, é por esse estado de coisa, de estado mental, que as coisas também estão mal no estado de Tomar. Como vocês sabem, são todos naturais daqui ou os residentes cá. A decadência da cidade tem a ver com isto. Tem a ver com a incapacidade do poder local lidar com a história do sítio e o peso histórico do sítio e o peso cultural do sítio. Tem que se assumir isto sem qualquer tipo de preconceito. Senão, como é que se explica que vamos a Ponferrada, onde existia uma porta e 10 metros de muralha e o resto era ruína absoluta, não é? E foi reconstruído o castelo à maneira, e hoje em dia temos 2 milhões de visitantes. O castelo templário, se dizer, não é? Construiu-se não estou a dizer que se podia fazer a mesma coisa aqui, que se podia fazer a mesma coisa aqui, mas o que é facto é que se fizeram lá isto, e deu-se, o resultado deu. Isto é, tem 2 milhões de visitantes ano. Aquilo é uma Disneyland, é templária, evidentemente. Não é isto que eu gostaria de dizer, mas dá para perceber, se estas potencialidades forem levadas até às suas consequências adequadas, aquilo que pode acontecer em termos até económicos. Não é? E, portanto, enquanto se andar a apostar no cavalo errado, evidentemente o resultado será sempre o flop. E o flop, aqui na cidade de Tomar, é evidente, desde onde desta parte do mundo.
Não é? Durante muitos anos houve outros motivos de interesse, não é? Outros entretens para a cidade, não é? A partir do momento em que esses entretens desapareceram, o que é que resta a tomar? O seu histórico. Não é? E, portanto, se não se tornar, não se tornar parecido disso, evidentemente, o fim não será todo agradável. Porque a diferença será por isso. E, portanto, com esta capacidade fantástica que o Tomás tem, desperdiçá-la é também um crime, quase um crime de lesa património e um crime contra a humanidade. Porque todos nós, não é? Somos a humanidade. E, portanto, todos nós, sejam tomarenses ou não sejam tomarenses, sejam portugueses, Tomar é uma referência para todos os portugueses. A ordem do tempo é uma referência para todos os portugueses, não é uma referência só para os tomarenses. Embora os tomarenses estejam em primeiro lugar nessa hierarquia, mas é uma referência para todos os portugueses. Nessa perspectiva, o guia que eu apresento é não só um guia, aquilo que os ingleses chamam compreensivo, mas é um guia da vida das possibilidades que tente alertar os visitantes para a necessidade de olharem para os edifícios, não apenas enquanto edifícios, mas como expressão de ideias e de projetos. Porque qualquer obra-se, qualquer edifício monumental, é por isso é que se chama monumento, é o resultado, ou é o clímax de uma memória que ficou condensada ali na pedra, ou na tela, ou o que é que seja. E, portanto, o monumento é algo que tem que ser visto, tem que ser lido para além daquilo que é a sua aparência física. A aparência física é importante, vamos dizer assim, o estilo é importante, mas o estilo não é tudo. Porque o estilo é ele próprio uma forma de ler as ideias que lhes deram origem, que estão subjacentes, numa determinada época. Se a época mudar, as ideias podem ser as mesmas, mas o estilo muda. E, portanto, é isso mesmo que é preciso fazer. É ir além, todo o objeto artístico é isso mesmo. Está para além do visível. Aquilo que é essencial no objeto artístico está para além do visível. É captável apenas animicamente. E isso sente-se. Isso não se consegue explicar. Há uma coisa que se chama sexto sentido, que normalmente permite perceber isso. Mas os outros sentidos não chegam lá, não conseguem chegar, por mais perspicazes que sejam. E, portanto, nessa perspectiva, este guia pretende ser uma chamada para essas visões alternativas daquilo que é aparentemente comum a todos, que é a cidade, que tem a mesma estrutura para todos, independentemente de nós entendemos ou não, para o convento, que tem a mesma estrutura para todos, independentemente de nós entendemos assim ou não, mas que, efetivamente, em face da informação que cada um tem e da sensibilidade que cada um tem, e sobretudo dessa ultra-sensibilidade que cada um tem, pode tornar-se diferente e diferenciado. Eu não queria mostrar também a este propósito, porque, efetivamente, este assunto já foi abordado por mim várias vezes, a propósito dos volumes, ou a propósito dos livros mesmo, mas a parte do livro que, de certa maneira, me deu mais gozo foi aquela que eu considero provocatória. Eu sou, por natureza, um tipo que gosta de fazer perguntas-chave, não é? Lá, aliás, havia uma diretora do Monumental perto da minha casa que dizia: lá vem você outra vez com as suas coisas. Ou seja, ela não gostava, mas depois usava. Porque as minhas coisas funcionavam, ela não funcionava. Mas pronto, é assim mesmo. Mas seja o que for, a parte provocatória disto é exatamente o museu virtual. É aquele, e eu até concordo com o Trincão mesmo, o Carlos Trincão disse, não é? Que mais do que o Museu de Tomar devia ser o centro interpretativo de Tomar. Certo, com certeza. É uma questão de nomenclatura, porque a ideia é essa, mas pronto. Porquê? Porque, efetivamente, essas peças que estão por aí perdidas, reparem, já saí daqui a minha filha mais velha tem 35 anos. Eu não tinha nascido quando eu fui embora. E eu já falava disto. Portanto,
Não aconteceu nada. Nada, rigorosamente nada. Está tudo na mesma. Talvez ainda pior, porque as pessoas estão com dispersas. Na altura que eu estive cá, havia algum cuidado de não perder as peças de vista. Não é? Hoje em dia não se sabe onde é que eles estão. Não aprendi. E portanto, e essas peças são peças que, em alguns casos, já houve casos até que apareceram em Lisboa. Estavam cá, mas apareceram em Lisboa. Portanto, quanto antes é necessário que se tome medidas e que se reveja todo este programa, por falta dele, de musealização, vamos chamar assim, de informar, sobretudo nestas áreas onde o património único está cá à disposição, mas ninguém pode usar. Começando pela parte mais gorda da coisa, que é a coleção de cabeceiros de escultura, de estelas esculturais ou funerárias que está lá em cima no convento, que são cerca de 150, à volta de 150 objetos. É a maior coleção do mundo. Viram bem? É só a maior coleção do mundo. As cabeceiras de escultura, como o próprio nome indica, eram peças de pedras que trocavam na cabeceira de escultura para marcar a existência de uma escultura. Bem, portanto, é só uma coleção do mundo. Houve um professor muito conhecido, chamado Vítor Serrão, que há uns anos atrás afirmava que ninguém tinha bom comigo. Não, nada. A maior coleção está em Carcassonne, no sul de França. Ok, eu quando fui ao sul de França, ao Languedoc, fui a Carcassonne, cheguei ao museu e perguntei: então, a vossa coleção de escultura está? Contaram-me para duas que estavam à entrada do museu e disseram: não li. A maior coleção do mundo, segundo o Vítor Serrão, era de Carcassonne. Como se chama? Portanto, toda a gente valoriza isso, em todo lado. Toda a gente valorizaria aquilo que eu também coloco como exposição individual, as lajes culturais templários, os mestres templários. Estão lá montes, completamente lindas, montoadas em cima das outras, ao lado das outras, etc. Sem qualquer tipo de ordem. Como, por exemplo, outra coisa também que é uma vergonha para tomar, porque o edifício foi oferecido para esse efeito, a sinagoga foi oferecida para ser um museu luso-hebraico. Há papel timbrado, há uma certa documentação produzida. O que aconteceu desde essa altura? Zero. Quem visita a sinagoga vê o estado deprimente em que o edifício se encontra. Nem sequer há um catálogo mínimo das peças que estão presentes, sobretudo da epigrafia. Então, encontra no livro. Ora, isto são tudo provocações, evidentemente. Porquê? Porque estas coisas deviam estar feitas como estão. Continua-se a chover do molhado, mas aquilo que é fundamental não se tem feito. Isto é o que chamam o PT. Não é? São estas coisas que, evidentemente, a mim causa-me dó. Façam um património fantástico, como é aquele que eu estou a referir, mas nada acontece. Para além de falar da cidade, do convento, também não temos sido cuidados necessários. A cidade, acho que está um pouco melhor em termos de salubridade, digamos, está mais arrumada, mais limpa, talvez. O problema é que, economicamente, a coisa chegou ao ponto em que chegou e a decadência instalou-se de outra maneira. No caso do convento e no caso lá de cima do castelo do convento, evidentemente, há problemas graves, e o problema mais grave para mim, até não é a conservação das paredes, é a informação que deve ser dada aos visitantes e não é dada aos visitantes. Porque as paredes estão... Pronto, há problemas, mas não são tão graves quanto isso. E o Álvaro sabe melhor que eu que há problemas, mas também não são graves quanto isso. O mais grave é, exatamente, a falta de tino, a falta de capacidade de responder às necessidades de quem visita o sítio. Bem, faça isto. Já sabem, qualquer necessidade de contratarem, porque os livros não estão normalmente à venda, podem não estar à venda na loja lá em cima do convento, já sabem que têm os livros na ficha técnica, as minhas referências, o meu e-mail e também cá atrás na nota bibliográfica também as referências para poder contatar e obter diretamente as publicações, estas ou outras, eventualmente, que sejam necessárias. E fazer perguntas. Bem.
Esta era a primeira parte. Não sei se ainda têm paciência para uma segunda parte. Sim. Então, a segunda parte do que eu previ era uma conversa sobre a cavalaria do humor aqui em Plano. A primeira coisa que é preciso dizer, é tentar definir o que é isso de cavalaria do humor. Para sabermos o que é que estamos a falar. Não é? Ora, a cavalaria do humor é a designação que se dá, habitualmente, é uma espécie de ordem iniciática, vamos chamar assim, uma espécie de ordem iniciática, pode não ser iniciática, função do grau, uma espécie de ordem iniciática cujo objetivo não é evidentemente dar aos beijinhos, não é? Nem fazer outras coisas do género, mas ter uma ação, vamos chamar assim, gnóstica, no sentido de atingir o conhecimento de Deus sem intermediários. Os intermediários que eu estou a falar são, evidentemente, os padres e a igreja. E, portanto, essa ordem, seja ela portuguesa ou não, tem como principal objetivo promover junto dos seus membros, dos seus afiliados, dos seus adeptos, essa visão e essa aproximação a Deus sem intermediários. Portanto, uma aproximação direta, ativa. E aquilo que, normalmente, o gnosticismo é o oposto, o antagónico do misticismo. Não é fácil definir e distinguir uma coisa da outra, mas podemos dizer assim de uma forma geral, enquanto o misticismo é uma ação, e isto parece um paradoxo, não é? É uma ação passiva, o gnosticismo é uma ação ativa. Passo o plenário e passo o paradoxo. Bem, e portanto é uma atitude de expectativa e a outra atitude é de busca e de tentativa de compreensão à medida que a busca. Aliás, há uma frase que é aplicada nas circunstâncias, mas se aplica aqui perfeitamente, o caminho faz caminhando. É exatamente esta a visão. Essa ordem de cavalaria, ou essa que é uma ordem de cavalaria, e ao mesmo tempo uma ordem de pastores, lembremos que todos os religiosos podem ser considerados pastores, pastor Paulo. Quando eu falava na parte da manhã que todas as formas que nós usamos para descrever coisas sagradas têm vários níveis possíveis de entendimento, aqui está mais um. O pastor é evidentemente aquele que pasta o gado, aquele que leva o gado a pastar, mas pode ser, numa outra perspectiva, também aquele que pasta outro tipo de gado, ou o gado a outro nível, neste caso a mim. Não é o gado físico, o gado que vai para o matador, é o outro gado. E está para além do matador, que aliás sobrevive a todos os matadores. É isso a aula. E portanto, estas ordens, e esta ordem em particular, chamada Cavalaria do Amor, aliás, amor grava-se com A minúsculo, porque para se distinguir do amor com A minúsculo, o amor com A minúsculo é o amor luminoso, o amor com A maiúsculo é o amor espiritual, o amor por Sofia, o amor pela sabedoria, e esse amor gnóstico. E portanto, essa ordem, essa Cavalaria do Amor, existiu aqui no mar e existiu sobretudo, ou tornou-se evidente, ou mais evidente, exatamente quando entra o matador, por excelência. Aquele que vem para aniquilar o gado, chamado Frente ao Japão, em 1519. Essa ordem torna-se visível porque essa ordem constituía antes a parte invisível da ordem técnica, sob forma da ordem templada. E essa parte torna-se visível, embora continue um pouco esquiva, porque nós não sabemos quem pertencia efetivamente, não conhecemos os nomes dos membros dessa ordem, só conhecemos os pseudónimos. Não sabemos exatamente quais eram as atitudes e os atos que praticavam, rigorosamente não sabemos. Sabemos que, em algumas circunstâncias que são descritos, havia 7 tipos de cerimoniais, 7 tipos de liturgias que eram seguidas,
e sabemos onde é que isso se passava, mas depois não sabemos o resto, porque essas coisas são todas passadas de uma forma cifrada. Temos que decifrar sobre isso. E portanto, quando se diz que eles se reúnem durante a noite, estamos a dizer que se reúnem às escondidas, mas também estamos a dizer que se reúnem no meio da ignorância total. Vão ver? Portanto, esta linguagem cifrada tem vários níveis possíveis de reunião. Portanto, é preciso prestarmos atenção, porque de outra forma não entenderemos o que está a passar. Ora, nós temos, no caso do Mar, temos um livro produzido, publicado póstumamente. O autor morreu por causa não publicou em vida, porque ele, se eu publicasse em vida, tinha problemas. Um homem chamado Fernão Álvares do Oriente, cujo nome coincide com o personagem. Existe um personagem chamado Fernão Álvares do Oriente. O nome é engraçado porque Fernão Álvares, podia ser só Fernão Álvares, não, Fernão Álvares do Oriente, de onde veio a luz, não é? E esse homem escreveu, pelo menos, um romance de cavalaria chamado, Lusitânia Transformada. A Lusitânia Transformada significa isto, literalmente, que não é a mesma Lusitânia, é outra. Não é? Foi alterado. Bem, e portanto, o que a Lusitânia Transformada nos diz? Conta-nos a história dos conclaves, das reuniões, dos concílios, dos capítulos, como queiramos chamar-nos, dos Cavaleiros do Amor em Tomar, onde, rigorosamente, sabemos que era na Mata do Século. E o que é que faziam esses cavaleiros? Esses cavaleiros dedicavam-se exatamente a esse trabalho de busca interior, mas o trabalho de busca interior tinha um complemento que era coletivo. Não era apenas individual e solitário, que se fazia em comunhão com os outros. E é exatamente essa parte de comunhão entre todos os membros da cavalaria do amor que é descrita no romance assim denominado do Grande Transformado. É interessante.